Meu nome é Pamela Broqueto de Castilhos, tenho 28 anos, sou professora da rede particular de ensino e hoje estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o meu motivador da minha pesquisa. Eu pesquiso sobre o 3º Batalhão Rodoviário de Vacaria e ele sempre esteve presente na minha casa e eu nunca me dei conta disso. Eu passei a me dar conta anos depois, já no curso de História, e descobri que ele estava dentro de latas de biscoitos e de um armário verde antigo trancado com um cadeado com senha. Essas fotografias remetem ao município de Vacaria, a um contexto histórico, e que a minha família foi participante desse processo, como muitas outras famílias que hoje já estão dispersas pelo Brasil e que também contribuíram para o andamento desse projeto. Então, em meados do século XX, o Brasil passou por um processo de interligação utilizando rodovias e ferrovias. Existia essa preocupação de estabelecer a ligação entre os estados por motivos econômicos e que fariam com que o país se desenvolvesse. Os Campos de Cima da Serra recebeu investimentos que se materializaram através das atividades do 3º Batalhão Rodoviário, que na época era uma instituição, né, do Exército Brasileiro. Consequentemente, esse batalhão provocou impactos sociais, econômicos, no município de Vacaria, que foi o município que acolheu essa entidade, né, e vivenciou esse processo. O 3º Batalhão Rodoviário de Engenharia e Construção, ele surgiu em 26 de dezembro de 1917, em São Gabriel. Ele ocupou naquela época provisoriamente uma praça, chamada Praça Forte Duque de Caxias, e em Vacaria ele chegou somente no ano de 1934. Nessa época ele veio com uma missão estratégica, ele veio para construir um trecho que ligava Vacaria a Passo do Socorro, né? Hoje ali a região do Vale do Rio Pelotas. Naquela época, Vacaria não era reconhecida como cidade. Ela ainda estava em processo de desenvolvimento. E por estar em processo de desenvolvimento, se tratava de uma localidade pequena, onde prevaleciam casas de madeira. Não existiam edifícios com mais de 2 pavimentos, né? Poucos moradores, muitas pessoas moravam no sítio e quando vinham para a cidade, vinham em decorrência da missa, né? Que a religião está bastante presente no município, festas religiosas ou até para visitar os filhos que estavam internos na escola, né? Um ponto marcante no município de Vacaria, assim, que sempre está presente nas memórias, é a Praça Daltro Filho. A Praça Daltro Filho, naquela época, era metade jardim e metade era utilizada nos recreios das crianças e adolescentes da escola Padre Éfrem. Também era utilizada para tiro de guerra, apresentações, e ela é lembrada por muitas pessoas como um local de namoro, onde as pessoas trocavam olhares, onde acontecia, né, o chamado footing, que era justamente essa troca de olhares. A Praça Daltro Filho era o centro da vida citadina, era onde tudo acontecia, onde os moradores se divertiam. Então, como dito anteriormente, esse batalhão, quando chegou a Vacaria, tinha a missão de construir o trecho Vacaria Passo do Socorro, né, da BR-116.
Antigamente, essa BR ela era chamada de BR-2. E como eu já enfatizei, como eu já coloquei anteriormente, o batalhão naquela época era chamado de 3º Batalhão de Sapadores. Mas e aí surge a questão, né? O que são sapadores? Então, sapadores são trabalhadores braçais contratados pelo Batalhão de Engenharia e Construção para realizar serviços, né? Naquela época não existia maquinário, né? Estamos falando da década de 30. Não existia maquinário. Era utilizada foice, picareta, pá, alavanca, né? E muitas vezes havia a necessidade de realizar explosões para poder abrir o leito ali da estrada. Essas explosões, depois de feitas, né, geravam grande quantidade de pedras. E essas pedras eram retiradas no dorso de carretas. Então era um trabalho dificílimo para a época, né? E mesmo assim, mesmo sendo um trabalho difícil, numa região que possui um relevo bem assim montanhoso, mesmo assim esse trabalho era feito e o engraçado era que se cumpriam os prazos. Então havia a necessidade desses trabalhadores se envolverem em meio à neblina, em meio àquele frio gélido, à umidade, né? As rochas, porque, né, como eu já enfatizei, tem muitas montanhas para poder realizar esse trabalho. Então as obras da BR-116 iniciaram no ano de 1934, né? Elas foram concluídas no ano de 1938 e naquele momento, né, o batalhão de sapadores deixou Vacaria e foi para a Lagoa Vermelha, onde já deixou de ser batalhão. Ele passou a ser chamado de Comissão de Estradas de Rodagem 7. Por quê? Era um órgão que ele trabalhava com menos funcionários, né? E ele, além de trabalhar, fiscalizava as obras entregues à iniciativa privada. Em meio a isso, estavam sendo realizados trabalhos ali entre Vacaria, Lagoa Vermelha e Passo Fundo. E esses trabalhos foram concluídos na década de 50. Mas o quartel que prevalece na memória dos funcionários, das famílias, dos filhos de funcionários, é o quartel da década de 50. Né? Na década de 50, o 3º Batalhão Rodoviário chegou a Vacaria com outra missão estratégica, que era a construção da Tronco Principal Sul. A Tronco Principal Sul é uma ferrovia. E aí surge a questão, como assim? Batalhão rodoviário? Ferrovia? Na verdade, o batalhão rodoviário trabalhava na parte da terraplanagem, fazendo o leito, né, da estrada. E depois, posteriormente, o 1º Batalhão Ferroviário vinha fazendo a colocação dos trilhos e dormentes. Então, nesse momento, Vacaria acabou tendo que se adaptar, porque chegou um batalhão, houve a necessidade de designar terras para esse quartel, para que esse quartel pudesse se estabelecer. Essas terras elas eram localizadas nos subúrbios, né? E, consequentemente, muitos funcionários entraram em circulação. Isso fez com que a cidade dobrasse de tamanho e de interesses. A partir do quartel, por exemplo, começou a expandir o bairro Vitória. Além do bairro Vitória, pode-se destacar as pessoas que moravam na Vila Porcínio, Carazinho e Vila Maracanã. Porque essas pessoas, elas tiveram a necessidade de sair de onde elas moravam para serem direcionadas para a Vila Municipal, que era um bairro que estava em formação por conta da construção da estrada. Também no bairro Santa Cruz, a partir do quartel, muitas pessoas começaram a vir trabalhar nele,
né, a vir trabalhar no quartel do bairro Santa Cruz. E o bairro Fátima. O bairro Fátima sofreu muita influência em decorrência da BR-116, porque partindo dessa BR que foi construída, começaram a surgir estabelecimentos comerciais, serrarias, né, numa época que a madeira era muito explorada, era importada para o restante do Brasil. Então essa BR ela acabou sendo primordial para o desenvolvimento econômico de Vacaria. E nesses subúrbios, nós tínhamos uma cidade em miniatura. Uma cidade em miniatura. Quando eu digo isso, eu digo porque o quartel, ele era completo em todos os sentidos. Eu me lembro bem que eu era guri, quando começou ali eu tinha 6 anos, quando morreu o Getúlio Vargas. A minha avó tinha a casa dela que passou dentro da chácara do meu bisavô, que eles indenizaram, que eu te disse. Então tem uma pedrinha ali que é feita de cimento, tipo um banquinho, eu sentava ali, ficava, que era um marco da quilometragem, e eu dizia que aquela cadeirinha era minha, então meu avô ia junto comigo ali. 55, 56, não me lembro. E daí a gente tinha só os cortes, como eu estou te dizendo, e o aterro, né? Que eles cortavam, depois faziam para passar no meio e aterravam. E depois daí quando nós fomos embora, para Carazinho, daí nós já era rodoviário, mas é de asfalto aqui o ferroviário. Eles vinham, colocavam as britas, dormento, isso eu cheguei a ver, mas não cheguei a trabalhar. Mas viu? Vi como é que funcionava, daí depois largava os trilhos e parafusava, isso aí eu via a construção. Tudo manual? Não, era manual. Não tinha máquina? Não, o aterro era feito com as caçambinhas com as mulas, antigamente. As mulinhas puxavam, derramavam. Depois, claro, veio o maquinário mais adiante. As tombeiras. Tombeira, catar na pula, aquilo. E eu acho que teu pai e tio Nenê trabalharam nas tombeiras. Daí já foi melhor, aquelas fenenê, foi melhorando. Daí então isso eu não cheguei a trabalhar, porque o pai disse, não, você não vai trabalhar, tu vai pra caramba. Eu fui pro batalhão. Mas viu? Mas eu vi como é que funcionava. Depois que estava a base pronta, os cortes, daí eles plantavam grama para não desmoronar, sabe? Senão a erosão da água tirava. E os cortes é a mesma coisa. Aqui tem o corte que dá para ver aqui perto os trilhos, aqui perto aqui para cima do postão, aqui pro dobra, no viaduto, que vai lá para pegar lá para o anel ali. Sim. Dá para ver que foi feito, bem feito. Quantos anos faz nunca mexeu? E plantava o grama, de vez em quando eles lascam o fogo ali naquilo ali, porque queria um matagal, né? Nele tinha cantina, tinha escola, tinha a Casa das Ordens, né? Tinha oficina de máquinas leves e pesadas, entre muitas outras coisas. Até uma olaria mais distante dali era utilizada pelo batalhão. Não, era feita de madeira, era um pavilhão bem feito para o batalhão. Até eu comento com os guris, sempre tinha o jardim, as meninas, a cadeirinha, tudo, umas pequenininhas, até ali é igual aquela ali, ó. E daí eu era azulzinha dos guris e das meninas, daí aprendia, era com 6 anos que entrava, hoje é 5, né? Ia pro jardim, aprendia a recortar, o batalhão dava merenda, de manhã e de tarde para os alunos. Não era filha de alguém militar nem nada, mas como era vizinhanças por aqui, eles aceitavam na escola também, né? Então a minha casa era aqui na Ramiro, bem aqui na 91, aqui esse meio, bem pertinho, mas a gente ia de ônibus. O quartel oferecia um ônibus para levar os alunos. Então eles pegavam o pessoal lá no centro, por outros lugares que vinha aluno, e depois passavam na frente da minha casa e eu ia de ônibus, a gente ia de ônibus para a escola. Então a gente passava dentro do quartel e ia até lá dentro, lá no colégio, deixava dentro lá na escola, bem na frente da escola. Era uma escolinha de madeira, sabe, bem simplesinha, sabe? Várias salas de aula, tinha os banheiros. Me lembro assim, se eu estivesse enxergando lá o colégio. Na frente tinha uns
um pátio grande, assim, sabe? Com uns jardinzinhos, era bem bonitinho o colégio, sabe? E eu ainda estava falando esses dias que a gente comia merenda, olha a merenda, o que eu lembrei da merenda? A gente comia dentro do refeitório do quartel, sabe? A gente atravessava uma faixinha assim, ia lá dentro do quartel, no rancho onde os soldados comiam, a gente fazia o nosso lanche da merenda do recreio, sabe? A gente ia lá dentro do quartel comer a merenda, né? Casa das Ordens, ACO. E ali o meu pai trabalhava, ele mais alguns colegas de farda, alguns civis, junto com alguns oficiais, e o comandante e o vice-comandante do batalhão, que normalmente era um coronel, o comandante, e o vice-comandante, o subcomandante, era um tenente-coronel. Eu trabalhei no batalhão de 1968, né? Eu trabalhei no armazém do batalhão, que era mantimentos, né? Comida, roupas, né? Tinha o açougue também, tinha a padaria. E nós puxava com a serrete, sabe que serrete lá, com os burros, carregava a lama lá ali embaixo, aquele barro para fazer tijolo, e levava lá pronto para fazer tijolo, na máquina lá para cozinhar e fazer depois. E, direto, 8 meses fiquemos ali. Trabalhava as horas certas ali, não tinha que arrancar aquele lama, aquele barro lá, aquela terra para fazer tijolo, tudo com pá. Enchia a serrete e depois ia lá na olaria e descarregava. E depois, aí de outro dia, nós fazia ele, passava na máquina lá e fazia, e depois deixava empilhar os barracões lá, e depois botava no forno para cozinhar. E quando estava cozinhado, nós entrava dentro, tirava fora, carregava os caminhões e ia entregar. Em vacaria e volta ali, nos caminhões. Além de tudo isso, existia a Vila Militar, né? A Vila dos Militares, também o hospital. Então era uma cidade mesmo. Por muitas vezes essas dependências elas eram utilizadas não somente pelos funcionários, né? A escola, por exemplo, nós temos relatos de pessoas que estudaram na escola e que não eram filhos de funcionários. Então, pro município de Vacaria, isso era visto como uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de crescimento profissional, né? As pessoas, elas depositavam muita confiança nesse quartel. O meu pai era 3º sargento do batalhão e eu fui o primeiro filho. Então, ali não existia o colégio, existia ali um terreno vago onde se instalavam os circos. E aí depois, claro, aí foi construído o colégio e o meu pai se mudou dali para a Vila Militar, onde ficava um grande número de militares lá na Vila Militar, que até hoje ainda existe, que hoje é o quartel da Brigada Militar. Mas atrás do quartel da Brigada Militar tinha a Vila dos Oficiais, a Vila dos Subtenentes Sargentos, e mais lá atrás daquele campo de futebol que tem o que chamava-se na época Coronel Villagrán, que era o patrono da engenharia, porque o batalhão era de construção, era de engenharia. Lá para trás ficava a Vila dos Civis. Para a execução dos trabalhos relacionados à Tronco Principal Sul, não se partia somente do quartel, não se partia somente ali do quartel. Existiam companhias. Essas companhias, elas eram localizadas em áreas estratégicas, que eram áreas do trabalho, onde estavam sendo realizadas as construções. Essas companhias, elas eram abastecidas pelo quartel. Eu era da Companhia de Equipamento e Engenharia na época, que era só maquinário. E tinha as companhias, 1ª, 2ª e 3ª companhia, que era mais serviço de ponte, bueiro, ferrovia, essas coisas. Nós era terraplanagem e para sentar os trilhos em Vacaria, na Estrada de Ferro, né? Sim. Aí a gente ficava, assim, como a gente era do equipamento, saía
precisava ir tocar uma obra lá na 2ª Companhia, que ficava no Rio Telha. Quem vai aí pro lado de Caxias, na tarde de Porteirinha, entrava ali, ia lá no Rio Telha, onde era a 2ª Companhia. Depois tinha o Túnel 14, que era comando da 2ª Companhia. A gente trabalhou nesse túnel, arrancando o material lá, detonava, a gente entrava com as máquinas para tirar lá fora. Aí, no Rio Turvo, tinha a 1ª Companhia, ou seja, vindo de lá para cá, perto de Bento Gonçalves. Antes de Bento, no Rio Turvo, era a 1ª Companhia. 1ª Companhia, e essa aí eu também trabalhei lá. Depois tinha a 2ª, que era essa, no 14, no Rio Telha. E a 3ª era na ponte do Pelota, ali entre o Pelota e onde hoje Pasto do Socorro, ali. Aí tinha a companhia lá perto do Rio Pelotas. Né? E trabalhei aí na sede mesmo, na construção da linha da terraplanagem, onde sentamos os trilhos, que quem assentava era o 1º Batalhão Ferroviário, não era o 3º, era o 1º. Nós só fazia a base, né? Eram os trilhos que sentavam. E aí o 3º Batalhão construiu a estação ferroviária ali aí a gente falava o bolo frito. E nelas também tinha toda uma estrutura. Então ali existiam as casas dos funcionários que trabalhavam naquela região, e existia o rancho, que era o local onde eles se alimentavam, enfermaria, né? Como é o caso do senhor Eurides, que foi enfermeiro na Companhia do Turvo. Eu era enfermeiro. Eu fiz o curso aqui em Vacaria para aprender a fazer injeção, fazer tudo. Primeiro eu baixei o hospital, mas deu um troço, uma sinusite na cabeça, assim. Eu fui para o hospital, daí quando saí do hospital já estavam, nas mochilas já estavam prontas para ir para o Turvo. Nem tinham falado comigo. Nossa! As mochilas já estavam prontas, aí foi só marcar isso num caminhão velho, as coisas, e eu andava lá para baixo. Trabalhei como enfermeiro, trabalhei como ajudante de cozinha, trabalhei, no começo foi como ajudante de cozinha, depois eu fui enfermeiro, porque as irmãs me queriam muito bem, elas me deram a chance de eu trabalhar como enfermeira também. Aí os médicos gostavam muito de mim, me ajudaram, me ensinaram a trabalhar. Eles me explicavam tudo como devia ser feito para não pegar infecção no doente. Tinha o Dr. Xavier, que era um baita do médico, que ele me ensinava tudo quando uma mulher tinha nenê, como fazia para botar as roupas esterilizadas. Então eu aprendi, o que eu aprendi foi lá. E então era toda uma estrutura, tinha ali tudo que eles necessitavam para poder realizar o trabalho deles. As companhias que existiram nessa época era a 1ª Companhia do Turvo, a 2ª Companhia no Rio Telha e a 3ª Companhia, que era localizada no Rio Santana, que é nas proximidades do Vale do Rio Pelotas. Mas o batalhão, por ser um batalhão de engenharia e construção, ele não trabalhava somente com construções. Nele também era realizada a instrução de quadros, né? Formação de reserva, preparação, segurança interna, externa, mobilização. Era um local também onde muitos jovens se alistavam. Então, eram muitas frentes de trabalho nesse quartel. Então, sobre a estrada Tronco Principal Sul ou Tronco Sul, ela estava prevista no plano de viação, né? Então, os sargentos eram chefes de equipes. Então, cada equipe, o chefe da equipe era um sargento. Ou um sargento, um oficial, um tenente, às vezes até um cabo. Mas a maioria dos trecheiros, os chefes de campos,
Eram os sargentos. E a gente tinha toda a responsabilidade, além de tocar o serviço, vamos dizer assim, cumprir as normas técnicas para a construção da rodovia. No meu caso, rodovia, o pessoal que está na ferrovia, da ferrovia, nós tínhamos a parte administrativa. Então, o chefe de equipe administrava tudo, ele era tudo, era o gestor de tudo, da logística, de tudo. O batalhão tinha um regime, as equipes eram autônomas. Então, feita a minha equipe, tinha os mecânicos dela, além dos operadores de máquina, motorista, a gente tinha o apoio. Então, a cada equipe tinha o seu próprio apoio. Mecânicos, cozinheiros, né? Até às vezes tinha até algum apoio de enfermeiros, né? Então a equipe era autônoma. Então o chefe de equipe, ele fazia de tudo, né? Ele era além da parte técnica, feito no meu caso que a gente morava no acampamento, entra também a parte social, né? Porque a gente cria um vínculo quase que uma família. Aqui, por exemplo, é o lastro da ponte. É o lastro de uma ponte aqui. Sim. Então nós fazíamos armação de ferro, como está aqui, ó, toda a ferragem aqui, armação de ferro, e depois amarrava tudo, os ferrinhos um no outro, para depois concretar. No 63, 64, a gente era trator de esteira, tinha moto niveladora, que eles falam patrol, né? Moto niveladora. Tinha rolo compactador, essas coisas. Aí quando foi e puxava, por exemplo, para fazer a terraplanagem, a gente usava o trator de esteira com um screp, que era uma caçamba rebocada atrás, comandada por cabos de aço, né? E a gente trabalhava com isso, terraplanagem. Depois, nos anos já 67, 68, 66, bem dizer, chegou as maquinários mais novos. Aí começou a chegar a carregadeira de pneus, chegou o moto scrap, aquelas motos scrap, vocês devem saber qual é. E já chegou a reta escavadeira, já chegou aquela outra que a gente fala PC, que é a máquina grande de escavação também, tem a reto e tem a PC, que é a grande, né? Tudo de esteira, que faz escavação, né? Desmonte em serra, essas coisas. Aí só chegou nos anos 66 para frente. Para trás era só, como a gente falava, os pés de ferro. Era esteira, trator de esteira e os scrap rebocados. Trator de esteira. Para transportar o material. Isso na minha época. Agora dizem que antes de mim era com burro. Começaram aí as estradas aí, Vacaria, o batalhão começou puxando com charrete, puxando a burro. Naquela época, como já enfatizei, existia a necessidade de ligar os estados, né, para movimentar a economia. Então, devido a isso, foi criado um traçado, né, que ligava o sul, as regiões sulinas, até a capital federal. Num primeiro momento, a capital federal era o Rio de Janeiro, então foi feito esse traçado dessa estrada de ferro voltada ali até o Rio de Janeiro. Contudo, existiu a transferência dessa capital federal para Brasília, e aí foi realizado, né, outro traçado. Então a intenção era proporcionar um transporte mais rápido, menos oneroso, né, dos gêneros alimentícios até o centro, né, o centro do país. Onde era considerado ali os grandes consumidores, né, dos gêneros alimentícios. Ao 3º Batalhão Rodoviário de Vacaria ficou a missão de construir, né, a
parte da estrada, da tronco principal sul, não foi toda, foi parte da estrada, que ligava ali o Rio da Prata ao Rio Pelotas, com 130 quilômetros de extensão. E diante disso foram distribuídos diversos canteiros de obras entre Roca Salles e Mafra, né, para a realização da construção dessas pontes, viadutos que contemplam aí a ferrovia. Um dos canteiros de obras que tiveram o empenho do 3º Batalhão Rodoviário, né, na execução da construção de construções, consiste ali na região de Vila São Paulino, interior de Ipê. Ali se percebe, né, um grande vale, e no meio desse vale existe a ponte do Rio Saltinho, que é uma ponte que ela é conhecida como Ponte do Lambari, em decorrência de um morador que morava ali nas proximidades. No ano de 2020, tive o privilégio de conhecer o local, o privilégio de caminhar sobre a ponte e apreciar a paisagem. E além da ponte, existe vestígios de uma ponte rodoviária no Rio Saltinho, e também no final dessa ponte se encontra o túnel 11, né, da ferrovia, ali tronco principal sul. Então é inquestionável que a presença desse batalhão, né, alavancou a cidade no seu desenvolvimento. Nessa época, existia uma injeção de dinheiro na localidade em decorrência da quantidade de pessoas que vinham de fora, da quantidade de pessoas que faziam parte de todo esse aparelhamento, né, de toda essa estrutura. Além disso, para a Vacaria, ficou a BR-116, né, que acabou puxando a cidade mais para o sul. As madeireiras conseguiram realizar mais importações de maneira mais fácil também, em decorrência da própria BR, e começaram a se estabelecer nas cabeceiras dela. Com isso também, o tropeirismo passou a não ser tão utilizado, não existiu mais a necessidade, porque com isso surgiram os meios de transporte, então o gado passou a ser transportado em caminhões, onde permitia-se que o gado não perdesse peso, né, e as viagens acabavam sendo facilitadas. Existiam 3 cinemas, existiam hotéis na cidade. Além disso, não pode-se, né, deixar de lado a quantidade de obras que foram deixadas pelo batalhão, né? Então é inquestionável o desenvolvimento que o 3º Batalhão Rodoviário trouxe para a cidade de Vacaria. Então, no ano de 1968, o Batalhão Rodoviário deixou os campos de cima da serra, partiu em direção a Carazinho, né? Deixou no meio do caminho entre Vacaria e São Borja uma outra comissão de estradas de rodagem para que pudesse ser concluída a BR-285. A todo vapor na BR-285, estava próximo a chegar em São Borja, ele estava tocando essa BR. De repente chegou a notícia que o batalhão tinha sido extinto e vinha embora para Cuiabá, certo? E aí ficou aquele negócio, um povo vinha, outro ia para o DNR, outro ia ficar na CR4 lá, que foi criado uma CR4, um grupo que era comandado por um coronel, só servia lá sargento e sargento, o grau, o cabo, soldado, essas coisas, era tudo embora. E civil, né? Ficou coronel, que comandava, e os civis eram os que trabalhavam na parte de equipamento, mecânica,
de sargento que só tinham chefias de cargo. Aí, desses aí nós fomos escolhidos depois que... Aí terminou, acho que foi em 72, foi inaugurado a principal parte dela. Até quem veio fazer a inauguração era o ministro dos Transportes, o Mário Andreasa. Mas eu não tenho certeza se era ministro dos Transportes ou algo parecido. Mas foi muito comemorada a inauguração dessa estrada, porque era uma estrada que, na verdade, se olhar no mapa, ela atravessa o Rio Grande. Ela atravessa de Vacaria, que é lá do norte, né, noroeste, até o oeste do Rio Grande do Sul. Então, são mais de 500 quilômetros, eu tenho a impressão, que liga essa estrada. Ela atravessa o Rio Grande do Sul, por isso que ela era importante, né? E foi uma estrada tão bem feita, aliás, o que o Exército todo faz sempre é muito bem feito. Em Vacaria ficou um grande acervo de obras, né? Entre elas, 22 pontes, 27 túneis e 5 estações ferroviárias, além das obras de menor porte. Também ficou aí a BR-116 e a BR-285, que permitiram, né, o desenvolvimento da cidade. O processo de construção da pesquisa inicialmente foi doloroso, porque eu acabei abrindo uma ferida, né? Acabei abrindo a saudade do pai, né? E em decorrência disso, quando eu comecei a achar os vestígios, achar carteira de trabalho, achar fotografia, nossa, era um misto de emoções. Nossa, eu pegava aquilo junto da minha mãe, tremia, chorava, gritava, achei de emoção, sabe? E ao mesmo tempo de saudade, né? Então, muitas vezes eu me peguei escrevendo meu texto e chorando. Só que daí eu lembrava que eu tinha que manter o rigor científico. Eu não podia deixar que essa sensibilidade me abatesse para a produção desse trabalho, porque não envolve só minha família, envolve várias famílias, envolve vários sentimentos, envolve até um sentimento de pertença dessas famílias, porque na minha família o batalhão influenciou onde meus pais moraram, tanto é que meus irmãos nasceram em cada cidade. E isso aconteceu nas outras famílias também. Porque assim, tudo que eu sou e tudo que eu busquei até hoje veio dele, né? Que foi meu motivador. Veio da minha mãe, né? Então, eles são, se a gente tá chegando ao final de tudo isso, é por causa deles, né? Então, é por eles.